Bom dia, pessoal. Feliz sábado a todos. E espero que vocês tenham uma boa semana. Agora nós vamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão aí, vocês que vão chegar, podem pegar a Bíblia, anotar passagem ou uma canetinha para anotar a passagem, né? Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, poder ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem pegar a Bíblia já, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. O que nós estamos estudando? Para aprender junto. A queda é a redenção do homem. O pecado aonde derruba o ser humano, mas através de Jesus Cristo nós podemos ser erguidos de novo. Ezequiel fala assim, lá Ezequiel, ele então, que vocês já pegaram, 18:32, qual é a atitude de Deus para com o pecador? Qual é a atitude de Deus para o pecador? Somos pecadores. O que Deus então nos faz conosco, modo do pecado? E fala assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei vós e vivereis. Deus não quer que nenhum pereça, mas quer que tudo vive, que tudo se arrepende das transgressões, das coisas erradas, dos caminhos tortos da vida que andamos. E ele quer que nós venhamos. Ele fala que ele não tem, porque não tem o prazer. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Portanto, ele enviou seu Filho para poder libertar da escravidão do pecado. Então, ele não tem prazer. Então, ele fala que é porque não tem o prazer na morte de ninguém, diz Deus. Ele não tem prazer que o ser humano morre em pecado, que se destrói, fazendo coisa errada. Esse Deus não tem prazer. Eles falam, arrepende e vocês viverá. Viverá neste mundo, e quando Cristo vier buscar seu povo, no mundo por vir, para a eternidade. É isso que Deus quer que nós fazemos. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, que é a Santa Escritura. Nós estamos estudando para poder aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos, dirigido pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos as coisas, mas vai orientando. Agora vocês pegam lá no livro de Isaías, vocês podem rodar a Bíblia aí, para diante de Salmo, para diante de Provérbio, está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 5. O que nos fala aqui a Escritura através que Deus quer que nós ouve e nós compreendemos por que aconteceu as coisas. Assim, até que ponto sofreu Cristo pelos pecadores? Até que ponto? Nós sabemos que ele morreu. Até que ponto? Até pela morte. Ele sofreu ali por causa de nós, pela nossa transgressão. Você pode falar, mas eu não estava lá. Mas nós estamos aqui nesse planeta e foi por nós que ele sofreu também, né? Então, ele fala assim, sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O pecado é criado pelo diabo. O diabo é um ser que vive fazendo coisa errada. Eu falei uns tempos atrás, quando nós estávamos estudando, que o orgulho, a cobiça, a inveja, a mentira, a fofoca, tudo faz parte do diabo, isso não faz parte de Deus. Ele começou a fazer fofoca lá no céu. Ele cobiçou, teve inveja, portanto ele chegou a querer ele falou que ele ia fazer um trono acima do trono de Deus. Como que ele ia fazer? Ele é o ser criado. Ele não é o Criador.
Mas aí, como ele não conseguiu, as fofocas, uma boa parte dos anjos acreditou nas mentiras deles e foi jogado aqui para o planeta Terra. E com a cambuia dele, uma terça parte dos anjos. E aquele continua mentindo, fazendo fofoca, fazendo intriga, e o ser humano acredita muitas vezes nas coisas. Ele nunca vai chegar para o ser humano e falar, eu sou o diabo, você faz isso e isso. Ele nunca vai chegar desse jeito. Mas se você dá a brecha dele trabalhar com mentira, com fofoca, discórdia, é o que ele quer. Ele é o pai da mentira, é o pai da discórdia. Hoje muitas famílias vivem se separando, destruídas, raiva uns dos outros, porque deu a brecha dele trabalhar. Então, meus queridos, cuidado com a mentira, com as fofocas, com a inveja. Cuidado com isso, faz parte de Satanás. Isso não faz parte de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para sofrer, para morrer no nosso lugar, para nos dar o direito da salvação e para nós andar no caminho certo. Mas para isso nós precisamos aceitar, de coração, não de boca. Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala, me honra com a boca, mas o coração é vazio. Nós precisamos estar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, pedindo sabedoria para andar nos caminhos dele, para um dia nós ter a salvação eterna. É o que nós precisamos. Por isso nós estudamos a palavra de Deus, e nós devemos estudar todo dia, não só hoje, mas todos os dias, buscando sabedoria. A palavra de Deus renova cada manhã, e nós vamos aprendendo. Deus quer que nós aprendemos. O Pai quer que o Filho anda no melhor caminho. Quer que anda no melhor caminho. É isso que Deus quer. E para isso nós precisamos buscar Ele de todo o coração. Lá em 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 8. Pode ir lá para o finalzinho da Bíblia. Depois de Tiago, depois de Pedro, ali está então João. Porque não é o João ali para diante de Lucas, não. É lá no final da Bíblia. Ali nós temos 1 João, 2 João e 3 João. Nós vamos agora estudar 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 8. E se vocês acharem melhor notar a passagem, para depois, com mais tempo, vocês poderem, é bom, porque o nosso tempo é curto, nosso estudo, e então vamos fazer assim, com que propósito se manifestou Cristo? Qual é o propósito que Jesus se manifestou aqui nesse planeta Terra? Tinha um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Você tem um propósito na tua vida. Às vezes você é um estudante, você tem um propósito de escolher algum no estudo, para ser, sei lá, um médico, ser um doutor, ou ser um professor. Você tem um propósito, um engenheiro, você tem um propósito. Você tem um propósito de arrumar um trabalho, tudo na vida é um propósito. E agora então fala, que propósito se manifestou Cristo? O mundo estava doente, o mundo estava ruim, e então ele tem um propósito, ele fala assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, né? Vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras dele. Manifestou para destruir as obras. Então o propósito aqui de Jesus era para destruir as obras de Satanás. Tirar os seus filhos da servidão do pecado. Tirar a carga que estava pesada. Então isso foi a manifestação de Jesus, o propósito dele vindo aqui. No livro de Hebreus, agora vocês voltam um pouquinho para trás, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, qual foi a finalidade de haver Cristo tomado forma humana?
Muitos falam, não, mas ele conseguiu porque ele era Deus. Não, ele veio como ser humano, nascido de mulher. Ele não usou o poder divino, mas ele veio para nos dar um exemplo. Como ele buscava as forças, Jesus, em comunhão com o Pai. Hoje nós devemos buscar as forças em orações com o Pai no nome dele. Ele fala assim, visto pois que o Filho tem participação como de carne, sangue, desde também ele igualmente participa para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e sabe é o diabo. Então ele veio nesse sentido que ele veio em carne, em sangue, para nos dar um exemplo, para destruir aquele que tem o poder da morte, Satanás. Ele mata o ser humano com fofoca. Ele mata o ser humano com mentira. Ele mata o ser humano com inveja. Tem gente que entra numa depressão, de tanta mentira e fofoca na vida do ser humano. E ele se cai numa depressão. Então nós temos que buscar a Deus todo dia, porque Jesus veio para destruir essa parte que Satanás quer fazer na vida de cada um. E Deus nos dá sabedoria dos altos céus para nós aprender. Até o próximo estudo e vocês fiquem com Deus.